Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, o tutorial dessa tiara linda que você viu aí no começo do vídeo, que é uma tiarinha de princesa. Eu já fiz duas tiarinhas dessa, eu mostrei uma aí depois ao longo das aulas, Eu vou mostrar mais. Eu fiz uma loirinha também. E na aula de hoje a gente vai fazer uma princesa negra, tá bom? Então, esses aqui são os materiais, que a gente vai precisar para fazer essa tiara. Essa aqui foi a tiara que eu utilizei, tá vendo a espessura dela? Mas se você tiver uma tiara mais fina que essa, também vai servir essa aula, tá bom? Porque eu tenho uma outra tiarinha, já fiz com uma outra tiara mais fina e também deu certo essa receita, tá bom? Se de repente você tiver uma mais fina e achar que precisa diminuir um pouco a receita, é só você diminuir um ponto que vai ficar tranquilo, tá bom? Vamos utilizar cola de silicone. Eu vou usar aqui também uma agulha dessa de tapeceiro para fazer o arremate, tesoura, agulha 2 milímetros de crochê. Eu vou utilizar aqui essas cores que você tá vendo ao longo do tutorial. Eu tô usando aqui o fio amigurumi, a tex dele é 492, Então, caso você tenha algum fio aí similar, também pode utilizar, que vai dar super certo. Se você tiver, por exemplo, fio Anne, você pode usar ele duplo, Dá pra você adaptar também, tá bom? Então, eu vou mudar aqui, alterar aqui a posição da câmera para a gente começar. Só vou explicar antes que para você que está chegando agora, inclusive se você está chegando agora e ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aí embaixo, tá bom? Deixa o seu like, depois lá no final do vídeo você comenta o que você achou dessa primeira aula. Esse tutorial vai ser dividido em algumas aulas, Acredito que 2 ou 3 aulas, eu vou definindo aí conforme eu vou disponibilizando, tá bom? E assim, essas aulas vão ter em torno aí de 15 a 20 minutos no máximo, Então são aulas bem explicadinhas de como você fazer essa tiara aí passo a passo. Então é uma aula bem recomendada aí se você for iniciante, você pode estar fazendo, que eu vou ensinar para você todos os detalhes e os macetes para fazer essa tiara, tá bom? Da melhor forma. Então eu vou mudar aqui a posição da câmera e já volto. Bom, gente, então eu vou começar aqui o meu trabalho com a agulha de crochê, E eu vou pegar o fio dessa cor, vou começar a fazer tiaras também dessa cor aqui, As outras que eu fiz foram todas naquele tom de azul, azul turquesa. E a gente vai usar também aquele fio azul, mas não vai ser agora, Então, o que eu vou fazer aqui para começar o meu trabalho? Eu vou começar o meu trabalho fazendo aqui o revestimento da nossa tiara, tá bom? Então eu vou começar aqui com o anel mágico. Eu vou posicionar a minha linha aqui para começar meu anel mágico desta maneira. Coloco minha agulha aqui, vou puxar essa alcinha que está aqui, formando uma argolinha, E vou puxar novamente este fio, por dentro dessa argolinha que eu formei aqui no meu anel mágico. E assim a gente forma o nosso anel mágico, Eu posso puxar um pouco ele aqui para ficar melhor para trabalhar, E dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar com 8 pontos baixos. Sendo que esses pontos baixos não podem ser feitos muito apertados, Que a gente vai fazer só esses pontos e depois a gente não vai aumentar mais. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima desses 8 pontos baixos. Ou seja, se você fizer ele muito apertado, você terá dificuldade para prosseguir o seu trabalho, tá bom? Então essa alcinha aqui você não deixa ela tão apertada, entendeu? Na hora de começar a fazer, olha. E aí eu venho aqui dentro do anel mágico, busco aquela laçada e vou ficar com 2 laçadas na minha agulha, Então eu busco novamente essa laçada e faço aqui meu primeiro ponto baixo, tá? Vou fazer mais um aqui, eu vou colocar minha agulha dentro do anel mágico, busco a minha laçada e depois busco novamente por baixo, trazendo dentro dessas 2 laçadas da agulha. Eu já fiz 2 pontos aqui, vou fazer mais 6 e já volto. Fiz aqui então os meus 8 pontos baixos aqui, olha, dentro do meu anel mágico. Eu vou pegar essa ponta aqui do meu anel mágico e vou puxar.
tá? Não precisa puxar totalmente, tá vendo que eu vou deixar um pouquinho, vou puxar mais um pouquinho só. Eu não vou deixar ele tão apertado, tá? Ele vai ficar assim. E aí eu venho aqui no primeiro ponto de base e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá? Então vai começar assim o meu trabalho. Antes da gente continuar, eu vou só fazer uma outra observação aqui, gente, sobre essas aulas, né? Quem já é inscrito aí no canal já há mais tempo, né, já sabe como funcionam os tutoriais aqui. Eu fragmento geralmente as aulas, os tutoriais, né, em algumas aulas para ficar mais fácil de explicar, né? E depois eu disponibilizo elas em uma playlist, né, contendo todas as aulas ali daquele tutorial. Então, por exemplo, essa tiara vai ter uma playlist ali com aproximadamente dois ou três vídeos, né, explicando ali cada passo da confecção da tiara, tá bom? Então essa primeira aula vai sair hoje. Depois de 2 ou 3 dias eu vou disponibilizar a segunda aula e depois de alguns dias também disponibilizo a parte final, tá bom? Então só para você não ficar perdido, se você estiver chegando agora aqui no canal, é só você aguardar, ou caso você tenha aí, você esteja vendo esse vídeo bem depois dessa data que ele foi disponibilizado, então já vai ter um link aqui na descrição desse vídeo contendo todas as outras aulas, tá bom? Então aqui, gente, olha, eu não vou precisar trabalhar com marcador aqui agora, porque posso até puxar mais um pouquinho aqui para fechar um pouquinho mais, senão fica muito aberto. Porque o que acontece aqui? A gente vai fazer um trabalho assim, olha, tá? Eu já até trouxe um pedaço aqui pronto para você entender. A gente vai começar a trabalhar carreiras até que essas carreiras revistam lá a nossa tiara, né, no tamanho ali, no comprimento. Então, a partir do próximo ponto aqui, olha, eu posso ir ajustando aqui, olha, tá vendo que eu vou fazendo um trabalhinho, uma pressãozinha aqui, olha, para que o meu trabalho aqui ele fique um pouco mais curvado, tá vendo? Que assim vai ser mais fácil para começar a fazer aqui a partir da segunda aula, tá bom? Então a partir da segunda volta. Então o que eu faço aqui? Eu venho a partir do próximo ponto já e vou começar a trabalhar ponto sobre ponto. Então aqui eu não preciso ficar contando a quantidade de carreiras que eu vou fazer, depois eu já vou explicar por quê, tá bom? Então aqui, olha, a gente vai só fazer ponto sobre ponto, tá? Vão ser aproximadamente, para quem gosta de ter a quantidade de voltas, vai ser aproximadamente 89 voltas. Mas você pode ir fazendo, né, os seus pontos aqui, olha, e ir medindo na tiara, né? Claro que agora no começo a gente não vai medir, né? Eu tô só fazendo aqui, olha, tá vendo? Ponto sobre ponto, e conforme eu vou fazendo, eu vou dando essas ajustadas aqui, olha, quando eu faço, para que os meus pontos dessa segunda volta aqui não fiquem ruins, né? Porque essa segunda volta é a mais complicadinha pra gente fazer, depois vai ficando mais fácil. Então na última aqui, olha, essa alcinha aqui eu deixo ela bem justinha aqui na minha agulha, para esse ponto não ficar com espaço, e venho aqui, olha, e faço aqui meu 8º ponto da segunda volta. Então aqui, olha, a partir daqui já vai começar a ficar mais fácil para a gente subir o nosso trabalho, tá bom? Então a partir daqui, olha, você segue fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? Por toda a vida. É um trabalho gostoso, por quê? Porque você pode fazer sem precisar ficar se preocupando com receita, né? Então dá para você ser bem produtiva na hora de fazer essas tiaras. Por quê? Eu, por exemplo, eu faço muito essas tiaras em intervalo de uma receita ou outra, porque elas são simples de fazer, né? Fáceis. Então é só você saber ali a quantidade que você precisa ir fazendo. Você vai fazendo ali, quando tiver bem grande, aí você começa a medir lá na sua tiara. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço para ir medindo, né? Esse aqui vai ser uma outra que eu vou ir subindo. Tá vendo? Então, a partir daqui, olha, só ir fazendo ponto sobre ponto, tomando cuidado para não diminuir nenhum ponto, tá? E não pular nenhum ponto, né, sem querer. E aqui, então, olha, esse aqui que eu já tô um pouco mais avançado, o que eu faço? Conforme eu vejo que ele já tá bem grande, eu venho e vou medir aqui do lado da minha tiara, entendeu? Então, deixo aqui, geralmente eu deixo sobrando um pouquinho aqui, olha, uma voltinha aqui só pra... que eu sei que vai ficar, né, uma voltinha aqui no final. E aí
eu coloco aqui, olha. Nossa, tem uns cabelos meus aqui. Eu coloco aqui. Então eu sei que ainda falta, olha. Tá vendo que ainda tá faltando um pedaço aqui? Então eu vou fazer bastante ponto baixo ainda, bastante voltas aqui de ponto sobre ponto até chegar aqui no final, até finalizar aqui a altura aqui da tiara. E como eu falei para você, se você gosta de contar as carreiras, serão aproximadamente 89, 90 voltas, tá bom? Bom, gente, então aqui, olha, como eu falei pra vocês, eu fiz aqui as minhas voltas, né? A gente vai continuar usando aqui o azul agora, né? E aí, o que que eu fiz aqui, olha, tá vendo como ficou aqui o meu trabalho? A hora que eu coloco do lado aqui da tiara, eu vejo que passa um pouquinho desse lado e passa um pouquinho desse lado aqui também, tá? Então esse que é o ponto certo para você terminar de fazer as suas voltas, tá? Aquela hora eu falei que o meu daria aproximadamente 89 voltas, eu nem contei aqui por quê? Porque isso pode variar muito dependendo da tiara que você estiver utilizando, né? Ela pode ser um pouquinho... Geralmente elas têm esse tamanho aqui, mas tem tiara que é um pouco menor, tá bom? Então o ideal mesmo é você se valer aqui por essa dica que eu estou falando, que é você conferir aqui o comprimento que está o seu trabalho em relação à sua tiara, tá bom? Então, se estiver dessa forma aqui que eu estou mostrando, é a forma ok, a forma que a gente já pode começar a colocar aqui no nosso trabalho, tá? Então, o que eu faço aqui um pouco? Eu dou uma puxadinha aqui um pouco só para ceder um pouco, para ficar mais fácil, né? Da gente manusear aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou começar... Essa parte aqui tem que ter paciência e é um pouquinho chata também de fazer, olha. Porque você vai colocando aqui, ó, empurrando até certo ponto. Chega um certo ponto aqui que ele não vem mais com facilidade. Então, o que você tem que fazer, olha... Quando você chega nesse ponto aqui, tá vendo? Ó, você vem, mas ele dá uma travadinha aqui, entendeu? E aí a gente tem que fazer um trabalhinho aqui que é um pouquinho de formiguinha, olha. Eu viro o meu trabalho dessa forma aqui, e aí o que eu faço? Olha, eu venho aqui é onde tá terminando, olha, a minha tiara. Eu venho aqui, olha, e empurro. Aí eu venho aqui em cima e empurro de novo, olha. Tá vendo que a minha tiara vai andando? Aí eu venho aqui de novo e faço o mesmo, olha. Eu vou empurrando dessa maneira aqui. Sua mão tem que estar bem limpa, tá? Para não ter perigo de você sujar aí o seu trabalho, ainda mais se for um fio mais claro. Mas tá vendo que ele já vai começando a chegar lá mais para frente? E aí você vai fazendo esse trabalho aqui, olha. Quando chegar mais no meio, você vai ter que empurrar mais vezes, né? Então você vai empurrando aqui, olha, ao longo do trabalho, e ele vai vindo para cá. Olha. Tá vendo? E ele vai vindo aqui na direção da outra ponta lá. Então você tem que estar fazendo isso com uma certa paciência para você não quebrar a sua tiara, tá bom? Então, olha, eu vou seguir fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui, até que essa ponta aqui esteja aqui nessa outra ponta, tá bom? Ufa! É bem trabalhoso, viu, gente, essa parte. Dói um pouquinho o braço, vai fazendo e vai descansando, tá bom? E agora, gente, aqui no final, é só você pegar, quando passou aqui um pouquinho, né, da parte do plástico, não deixa passar muito também, senão depois aqui no final fica mole, né? Então, o que você faz aqui, olha, posiciona novamente a sua agulha. Nesse finalzinho aqui é um pouquinho chato, né, porque tá já na tiara. Você vem aqui no próximo ponto, olha, faz um ponto baixíssimo, tá vendo?
dessa maneira aqui, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E do jeito que eu terminei meu ponto baixíssimo, eu vou cortar um fio aqui grande, em torno de 1,5 palmo, só para poder fazer o anel mágico invertido aqui, tá bom? Então, do jeito que eu terminei o meu trabalho, olha, eu vou puxar o meu fio para cá, dessa maneira. Vou colocar aqui a ponta do meu fio na agulha. Eu uso essa agulha de tapeceiro que eu acho mais fácil, tá? Eu gosto mais de trabalhar com ela. Mas se você tiver uma agulha menor também que caiba, a ponta do seu fio pode ser também, tá bom? Então venho aqui, olha, e vou fazer um anel mágico invertido. Como eu faço esse anel mágico invertido? Meu fio está saindo daqui, dessa correntinha, olha. Então eu venho aqui, olha, pelo lado de fora do meu trabalho, olha. E vou passar, vou pegar apenas a alcinha de fora do meu ponto de base, desta maneira aqui. Passo a minha agulha totalmente para lá, puxando o meu fio desta maneira. Meu fio está então para o lado de dentro do meu trabalho. Eu venho aqui então de dentro para fora e vou pegar também somente a alcinha de fora do meu trabalho. Só que desta vez no sentido oposto, né? Que eu estou colocando minha agulha de dentro para fora, tá vendo? E aí eu puxo o meu trabalho, a minha linha para cá, desta maneira, tá bom? E aqui agora então, o meu fio está saindo, o meu fio está do lado de fora do meu trabalho, certo? Então, de fora para dentro agora, olha. Eu vou pegar o meu outro ponto, a alcinha de fora do meu ponto. Então aqui, olha, eu já peguei dessa forma aqui, eu já fiz isso 3 vezes. Repare que vai ser um zigue-zague, né, que a gente vai fazer. E aqui, olha, pela 4ª vez eu vou vir agora dessa vez de dentro para fora e vou pegar novamente essa alcinha aqui. Então eu vou fazer isso, como eu tenho 8 pontos aqui, né, eu já fiz 4 vezes, vou fazer mais 4 vezes para poder puxar esse anel mágico invertido, tá? Então eu vou fazendo aqui, olha, o meu zigue-zague. Mais uma, mais 2, mais 3, olha. Tem que pegar entre as alças, olha. Tá vendo? Entre as alças, não no meio da alça, tá bom? Passo para cá, olha, e agora esse é o último ponto que eu vou pegar, olha. É o meu 8º ponto. Vou pegar de dentro para fora, tá? Terminei de pegar os 8 pontos. Eu vou puxar então essa ponta, olha. Dessa maneira aqui. E veja que vai fechar completamente o meu trabalho. Dou mais uma puxada aqui e pego a minha agulha e vou inserir aqui no meio. Vou inserir essa agulha no meio do meu anel mágico, invertido, né, que eu acabei de fazer. E assim, olha, eu vou procurar aqui a ponta de plástico para que eu possa sair com essa agulha aqui, olha, pelo lado de dentro da minha tiara. Tá? Então, olha, posicionei ela aqui, olha, entre os pontos também, tá bom? E aí eu vou passar a minha agulha pra lá, olha. E dessa forma aqui, eu vou finalizar o meu anel mágico aqui mais um pouquinho, olha, eu vou puxar ele mais um pouquinho, tá vendo? E veja como ele fecha. Depois que ele fechar certinho, só dá uma ajustada aqui, olha, vai ficar perfeito o acabamento, tá? E aqui agora por dentro, olha, tem um ponto aqui que ficou um pouquinho aberto. A gente tem que tentar fazer os pontos bem feitinhos aqui para não abrir, tá? E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a alcinha aqui de um ponto que está aqui do lado, olha. Meu fio tá saindo daqui. Então, vou pegar uma alcinha aqui do ponto que está ao lado, tá vendo? E vou puxar aqui o meu fio pra cá. Ele vai formar essa alcinha, essa argolinha aqui, olha.
Então eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha para fazer um nó aqui, olha. Desta maneira aqui, tá vendo? Fiz esse nó aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu fio ao lado, olha, de onde eu estava saindo com ele, tá vendo? Tá bem ao ladinho aqui, olha. E aí eu mando para um outro lado aqui, entre os pontos, olha. E puxo esse fio aqui. O nozinho vai ficar escondido aqui, olha, nem aparece. Eu venho, corto uma ponta bem pequena aqui, olha. Pode ser bem pequena mesmo. E empurro essa ponta com a minha tesoura para dentro do meu trabalho. E assim a gente finaliza a parte do revestimento da minha tiara. Tá vendo, gente? Eu acho muito mais prático fazer assim. Aqui depois eu posso ajustar um pouquinho, olha, para não ficar muito furinho. Eu acho mais prático fazer dessa forma do que costurar, porque tem pessoas que fazem assim, faz o trabalho de ponto baixo de ida e volta, né, na espessura aqui da tiara e depois ela vem aqui por dentro, né, e costura um pouquinho mais largo aqui, ela faz um pouquinho mais largo do que a espessura da tiara e depois ela fecha aqui o trabalho e costura. Eu não gosto de fazer dessa forma porque eu não sou muito boa com costura, então prefiro fazer assim, eu acho que fica mais prático, tá bom? E você pode também, a minha filha, ela usa também tiaras feitas de crochê só assim, que é a mais simplesinha, ela gosta também, tá bom? Então é isso, gente, essa foi a primeira parte do nosso tutorial da tiarinha de princesa. Comenta muito aí embaixo, deixa um coraçãozinho azul, caso você esteja assistindo até aqui, tenha gostado dessa primeira aula, e comenta também, me diz se você vai fazer junto comigo, tá bom? Caso você ainda não me siga, me segue lá no Instagram, é @crochetaria amigurumis. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima!